Mateus 24, 37. A palavra de Deus diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, meus lábios. Toma a minha vida em Tuas mãos. Eu Te louvo, Te agradeço. Entrego a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus, você pode sentar. Como a gente tem estudado aqui, essa é a terceira mensagem da série. Nós já tivemos duas. A primeira lá no final de novembro. E aí eu fiquei fora da igreja. E aí no domingo passado, nós retornamos a essa mensagem, a esse estudo, breve estudo aqui, sobre as questões que a gente tem vivido. E como eu tenho dito, apesar do título da série fazer referência ao livro de Apocalipse, quando diz lá, estamos vivendo o Apocalipse, e como a gente já explicou, o mais correto seria dizer, estamos vivendo o tempo onde as profecias relatadas no livro de Apocalipse estão se cumprindo. Mas como eu disse, é muito longo para poder ficar nesse tamanho todo, e a gente então reduziu, e aí cada vez a gente explica aqui, lembra disso. O Apocalipse, não posso chamar nem de um tempo, porque na verdade o Apocalipse é o livro das revelações, é aquilo que foi revelado através de João, por Deus a João, e ali através de João, da visão da ilha de Patmos, ele então relatou aquilo que ele estava vendo e as coisas que aconteceriam. Não é apenas o livro de Apocalipse que fala do tempo do fim, a gente tem várias passagens no Novo Testamento principalmente, mas inclusive no Antigo Testamento, que falam sobre o tempo do fim, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Alguns estudiosos chegam a dizer que só no Novo Testamento são 380 citações sobre a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus vai voltar. E o que a gente está estudando é sobre o tempo que nós estamos vivendo. Sobre tudo que a gente tem vivido. Sobre as questões da pandemia, sobre as questões da pós-modernidade, sobre esse movimento nas nações de mudança das leis em relação à quebra de valores, a quebra de princípios, que principalmente o mundo ocidental foi construído, foi criado, a cultura do mundo ocidental foi construída sobre uma cultura judaico-cristã, uma moral religiosa, os princípios de costumes e valores judaico-cristãos, que hoje estão sendo quebrados, rompidos, deixados de lado. Leis estão sendo mudadas para obrigar a mudança desse estilo de vida. Então a gente está estudando tudo isso, olhando para essa sociedade e olhando para a sociedade, percebendo se tudo isso é o cumprimento, são as profecias que estão reveladas a respeito do tempo do fim, e principalmente no livro de Apocalipse, se elas estão se cumprindo. E é isso que a gente está assistindo, é isso que a gente está lendo. Então não é um estudo sobre o livro de Apocalipse, mas é um estudo sobre o tempo que nós estamos vivendo. Sobre o século 21, sobre o ano 2021, sobre a nossa vida da atualidade, sobre a nossa geração. E hoje, o nosso olhar recai sobre uma passagem que Jesus cita no sermão profético, lá de Mateus 24, que nós já ouvimos e vamos continuar vendo sobre, nas duas mensagens pela frente, serão mais 2 semanas, e vamos continuar olhando para esse sermão de Jesus, de Mateus capítulo 24, principalmente, quando ele é perguntado pelos discípulos, ele diz lá que tudo que eles estavam vendo seria destruído e seria reconstruído, e aí isso estimula uma pergunta dos discípulos, dizendo, quando é que estas coisas aconteceriam?
E aí, a partir dessa pergunta, Jesus começa a falar como seria o fim, como seria, quando seria, como nós iríamos perceber. E nesse sermão, é o sermão onde ele diz, nesse sermão profético, é o sermão onde ele diz, por exemplo, que ele fala, olha, quando vocês começarem a perceber essas coisas, é como quando a gente começa a perceber a primavera. Ele fala, quando vocês começam a perceber que as flores estão brotando, vocês percebem então que o verão está próximo. Não é assim? Quando a gente percebe que as flores estão brotando, significa que é que estação do ano? Primavera. Depois da primavera vem o verão. Então Jesus está dizendo assim, é como quando vocês olham as folhas brotando, as flores brotando, vocês percebem que o verão está chegando, está exposto próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecerem, saiba que está próximo. Lá em Lucas 21, verso 28, ele vai dizer que quando vocês começarem a perceber estas coisas acontecendo, então, ergam os olhos, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Daí que surgiu os meus olhos em ti. Meus olhos em ti é o momento da gente perceber que estas coisas estão às portas. Então, numa hora como essa, o que a gente faz? A gente ergue a cabeça. E a gente olha para Deus. Não para as coisas ao redor, mas olha para Deus, olha para o Senhor. Faz como Estevão quando estava sendo apedrejado. E ele viu, não as pedras vindo na sua direção, não o momento difícil que ele estava vivendo, mas ele viu o trono de Deus e a glória de Deus se manifestando na vida dele. É isso que nós precisamos fazer. Então hoje o nosso olhar vai recair sobre um trecho do sermão profético, mais especificamente sobre Mateus 24, do 37 ao 39, o texto que já lemos e que vamos ler de novo agora para a gente compreender aí. Palavras de Jesus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então vamos entender o que Jesus fala. Como eu falei, vamos reclinar o nosso olhar sobre esses 3 versículos e compreender, tirar lições dele para a nossa vida e perceber se estamos vivendo o Apocalipse, se estamos vivendo esse tempo ou não. O que Jesus fala? Começando no 37. Olha o que ele diz. Então atenção ao verso 37, porque esse é um versículo importante nessa passagem. Ele diz assim, pois, assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Leia comigo. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. É fácil compreender esse versículo. Ele está dizendo assim, pois assim como nos dias de Noé, assim como foram os dias de Noé, assim como foi a geração de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que a geração da vinda do Filho do Homem, a geração do retorno de Jesus, será uma geração semelhante à geração do dilúvio. É isso que ele está dizendo. Amém, irmãos? Então ele está dizendo, assim como foram os dias do dilúvio, a geração do dilúvio, assim será a geração e os dias da vinda do Filho do Homem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá a Gênesis, capítulo 6. E queria então voltar a Gênesis 6. E na verdade eu indico para você que você estude a semana, Gênesis 6 e 7 principalmente, para você compreender como era aquela geração, como era aquela vida. Nós hoje não vamos nos aprofundar em Gênesis 6 e 7, são 3 características, são 3 versículos, em cada versículo a gente vai tirar uma lição, para a gente entender como é e o que Jesus está dizendo ali naqueles versículos. Então, de novo, é um olhar sobre Mateus 24, 37, 38 e 39. Eu estou voltando a Gênesis 6 porque no versículo 37, Jesus fala, de certa forma, na verdade, nos 3 versículos ele faz um resumo sobre o que era a vida de Noé. Nesse primeiro versículo ele diz
que a vida seria semelhante àqueles dias. Então a gente volta um pouquinho atrás para, ainda que superficialmente, ainda que num olhar mais superficial, entender como é que era a vida lá de Gênesis capítulo 6, a maioria já conhece, mas eu volto a ela. Gênesis 6:1, diz lá: como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ele continua dizendo, então o Senhor disse, versículo 3, serão 120 anos, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E ali ele resolveu dar cabo de toda a vida na terra. Então, o que esse texto está dizendo? O que esse texto está dizendo é assim: Jesus diz que a geração do tempo da vinda do Filho do Homem, da sua volta, será semelhante à geração de Noé, à geração do dilúvio. Quando a gente volta lá no dilúvio, esse texto retrata como era a geração. E o que ele está falando? A Bíblia diz que os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens. E no meio disso, a maldade se multiplicou. Então entendamos, quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Deus aqui, para nosso entendimento, os filhos de Deus que são chamados aqui, é a descendência de Sete. É aqueles que vieram com a tradição e com o temor no coração com as coisas de Deus. Vem lá do Éden, Adão, e ali a geração vem, a geração de Sete, aonde, por exemplo, gera Enoque, aquele que foi levado aos céus, porque era um homem de Deus, andava com Deus. É a geração que gera Noé, e essa geração dos filhos de Deus começa a se relacionar com a geração dos filhos dos homens, com aqueles influenciados pela geração de Caim, que foram amaldiçoados, e que começaram a fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então os filhos de Deus começaram a se relacionar com os filhos dos homens e começaram a se misturar. O problema não era nem isso, porque se a luz se mistura com as trevas e transforma as trevas em luz, glória a Deus por isso. O problema é que a luz começou a se misturar com as trevas, e em vez das trevas se tornarem luz, a luz passou a se tornar trevas. Então, ao invés dos filhos dos homens apresentarem para aquela geração um modelo de vida que agradava o coração de Deus, eles começaram a importar o modelo de vida que desagradava a Deus. Então, ao invés da bondade se multiplicar, imagina o versículo: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Por quê? Ao invés dos bons influenciarem os maus influenciaram os bons. Ao invés de todo mundo passar a fazer o certo, todo mundo passou a fazer o errado. Só sobra Noé, no meio de uma geração, onde lá em Gênesis 6:9, a Bíblia vai dizer, Noé, eis a história de Noé. O Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Percebe que Noé vive de forma contrária, porque a Bíblia diz assim, entre os seus contemporâneos, então Noé não está destacado deles, Noé está vivendo no meio deles. Mas ao invés de viver no meio deles iguais a eles, Noé viveu no meio deles, sendo diferente deles, entenderam? Digam amém. Noé era homem justo no meio de uma geração corrompida. Era uma geração corrompida, onde a maldade se multiplicou. Em vez de Noé seguir a todo mundo, Noé foi diferente de todo mundo. Noé andava com Deus, então no meio de uma geração que anda longe de Deus, Noé anda com Deus. Então o que aconteceu ali? Como era? Volto a Mateus capítulo 24, versículo 37. A Bíblia diz, assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então preste atenção. Lá nos dias de Noé,
ao invés dos bons influenciarem os maus influenciaram os bons. Ao invés de todo mundo passar a fazer o certo, todo mundo passou a fazer o errado. Ao invés da luz influenciar as trevas é que influenciaram a luz. Ao invés da luz entrar no mundo e influenciar o modelo de vida do mundo, as trevas entraram. Me dá licença aqui, entre aspas, para a gente entender. As trevas entraram na igreja e passaram a influenciar o modelo de vida daqueles que eram de Deus. Então, aqueles que eram de Deus passaram a viver como os do mundo viviam lá fora. Jesus diz que na sua vinda, essa geração será semelhante à geração de Noé, onde os maus influenciam os bons. Os maus entram no meio dos bons e multiplicam a maldade aonde deveria haver bondade. Faço uma pergunta a você e não precisa me responder verbalmente. Se parece com a nossa geração? Será que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens e passaram a se parecer com eles? Porque o que eu assisto hoje em dia é que, ao invés de nós mostrarmos um estilo de vida que agrada a Deus, nós importamos um estilo de vida que desagrada a Deus. Em vez de nós mostrarmos como deve ser a família que agrada a Deus, os pastores começaram a se divorciar e a escolher uma mais nova do que a mulher que esteve do lado dele durante 30, 40 anos. Os jovens, ao invés de apresentarem um estilo de vida santo e que vive um namoro em santidade, uma juventude em santidade, eles começaram a fazer sexo dentro da igreja antes do casamento. Ao invés de nós mostrarmos como Noé mostrou, como é uma vida íntegra e uma vida de alguém que anda com Deus, os nossos pastores começaram a ser presos, acusados de corrupção e de assassinato. A geração que viu o dilúvio cair foi a geração onde não havia mais distinção entre o santo e o profano, entre os servos de Deus e aqueles que viviam longe de Deus. A geração que viu o dilúvio cair é a geração que não vivia mais um estilo de vida que agradava o coração de Deus. E Jesus diz que a geração que vai ver Jesus voltar é a geração onde não vai haver mais distinção entre a igreja e o mundo, entre o estilo de vida da igreja e do mundo. É isso que Jesus está dizendo. E a pergunta o tempo todo vai ser assim, irmãos. Essa mensagem, a pergunta o tempo todo para nós tem que ser assim. Porque Jesus diz assim: a geração que vai ver a vinda do Filho do Homem é a geração semelhante a Noé. E o que a gente tem que perguntar o tempo todo é: a nossa geração está parecida com a geração de Noé? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. Então, a primeira característica lá, quando Jesus diz assim: assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí a gente volta lá atrás e percebe. Qual uma das características? Uma das características é que a maldade se multiplicou onde deveria haver bondade. Onde deveria haver bondade, a maldade se multiplicou. Ao invés da bondade influenciar a maldade influenciou a maldade. A maldade influenciou a bondade. Entende? Entendemos? Diga amém. O que a gente tem que se perguntar é: hoje em dia, a bondade tem influenciado a maldade? É a luz que tem entrado no meio das trevas e tem transformado as trevas? Ou as trevas agora estão invadindo a luz e transformando a luz? É a bondade que está influenciando a maldade ou é a maldade que está influenciando a bondade? Somos nós que estamos convencendo o mundo que aborto é assassinato de criança?
Ou são eles que estão nos convencendo de que eu acho que até que Deus também compreende a questão do aborto? Somos nós que estamos ensinando ao povo lá fora a questão da submissão, da mulher, da feminilidade da mulher, ou é a mulher da igreja que está se masculinizando? Somos nós que estamos ensinando o que é ser macho à luz da Bíblia Sagrada, ou eles que estão nos afeminando? E entendam que eu estou colocando a questão da masculinidade à luz da Bíblia Sagrada, por favor. Não estou colocando a luz da maldade do homem lá, porque também se desviou. Mas enfim, o que a gente tem que se perguntar é se a nossa geração se parece com a geração de Noé. Versículo seguinte, lá de Mateus. Vamos voltar a Mateus 24, 38. O primeiro diz, será semelhante. A primeira característica que a gente identificou lá é que não havia mais distinção. Segunda característica, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, nesse segundo ponto, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus envolve duas questões aí, que eu vou juntar num ponto só aqui. Mas o que Jesus está falando é que é um povo que não priorizava mais as coisas de Deus. É um povo que não se preocupava mais com as coisas de Deus. Eles eram indiferentes às coisas de Deus. Estavam preocupados com os seus prazeres, estavam vivendo de acordo com a sua própria prioridade. Eram frios para as coisas de Deus. E qual é o sentido? E aí a gente divide aqui em duas partes, porque Jesus o dividiu. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam. O que significa o comer e beber? Jesus está dizendo assim, antes ao dilúvio eles comiam e bebiam. Então que geração era aquela? Comer e beber está relacionado ao prazer, a vontade da carne, a satisfazer a vontade da carne, a necessidade da carne. A comida é o prazer mais básico do ser humano, então é satisfazer a necessidade da carne. A bebida, dá a dizer, essa coisa da bebida, do se embebedar, de se lançar às práticas, à orgia. Então, esse comer e beber está relacionado aos prazeres da carne, a viver para a sua vontade. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, lá no versículo 4, ele vai dizer, e termina a passagem dizendo assim, traidores, atrevidos, enfatuados, está falando dos homens dos últimos dias. E ele diz que esses homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então a geração dos últimos dias, segundo Paulo, e olhando para a geração de Noé, segundo Jesus, é uma geração voltada para o seu prazer, preocupada com o seu prazer, uma geração que está preocupada com a sua felicidade, com a sua vontade, com as suas vontades da carne. É uma geração hedonista. Não sei se você já ouviu falar sobre o hedonismo, que dá a valorização do prazer. É aquela coisa de ser feliz a qualquer preço. Então é uma geração que voltada por prazer, para a carne, para as vontades da carne, e não para Deus. Aonde a vontade da carne é prioridade. Jesus então diz que é uma geração que satisfaz os desejos da carne, os prazeres da carne, são amigos dos prazeres da carne. Outra coisa que Jesus fala, casavam-se, davam-se em casamento. Aí tem algumas significados, mas eu vou me ater a um apenas, mais fácil da gente entender. Casavam-se, davam-se em casamento, priorizavam a sua própria vontade. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, fala que são egoístas. Que nos últimos tempos os homens seriam egoístas. Casavam-se, davam-se em casamento. Para o entendimento nosso é assim, preste atenção. Deus está construindo, geração de Noé, Deus está construindo uma arca. Tem uma obra de Deus acontecendo, irmãos. Uma arca sendo construída. Qual deles se envolveu na construção da arca? Aquele povo, descendente de Sete, porque não é só Noé que é descendente de Sete. Tem lá um povo lá que deveria estar adorando a Deus e vivendo as coisas de Deus. Deveria estar envolvido nas coisas de Deus. Era um povo que não está envolvido nas coisas de Deus.
não está nem aí para as coisas de Deus, está usando Deus para as suas próprias vontades. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é para crente. O que eu vou falar aqui agora é para crente. Deus está construindo uma arca, irmão. Tem uma obra de Deus acontecendo nesse mundo. Tem uma obra de Deus acontecendo nesse mundo. E tem gente dentro da igreja que não está nem aí para o que Deus está fazendo. Está voltado só para receber de Deus, que é só o que Deus pode dar. Estou preocupado com o meu casamento, estou preocupado em resolver a minha vida, estou preocupado em resolver os meus sonhos. Mas não se atentaram que tem uma obra de Deus. Irmão, como é difícil arrumar alguém para ser obreiro da igreja. Como é difícil encontrar alguém para se envolver, para trabalhar, para se dedicar. A gente fica descobrindo, final do culto domingo passado, eu acho domingo passado, descobri que alguém canta. Já falei, está escalado já. Tá? Semana que vem está escalado. Tem uma arca sendo construída. Você está entendendo? Tem uma arca sendo construída. E tem gente que não está nem aí para a arca. Estou preocupado em casar, estou preocupado em me dar em casamento, estou preocupado com a minha família, criar meus filhos, viver a minha vida. E Deus está construindo uma arca. Quantos entendem isso, meu irmão? Era um povo. A geração que vai ver a volta de Cristo é um povo que não está nem aí para a obra de Deus. Quer só usar Deus. Está sentado, assistindo alguém fazer. E ainda critica quem faz. Porque os que não estavam metendo a mão para construir a arca, estavam chamando Noé de maluco. Ainda critica quem faz. Então, como disse Jesus, porquanto assim nos dias anteriores ao Noé, aos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, estavam preocupados com seus prazeres, casavam e davam-se casamento, estavam preocupados com a sua própria vida, sem levar em consideração o que Deus estava fazendo, sem estar envolvido com as coisas de Deus, até que Noé entrou na arca. E aí quando Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Noé fechou por fora, Noé fechou por dentro, o anjo fecha por fora, ainda demorou 7 dias para começar a chover, e está ali. Aí, verso 39, a gente vai à última parte, onde a Bíblia diz assim, de novo, a gente tem que se perguntar, já falei duas características aqui da geração de Noé, e a pergunta é, nossa geração se parece com aquela? Essa é a pergunta. Aí verso 39, Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então veja, construiu a arca, irmãos. Você consegue imaginar a construção da arca? Qual era a notícia que se espalhava naquele momento ali? Porque a construção da arca era um negócio fabuloso. É uma construção extraordinária até hoje, se a gente pensar. Então é um negócio fabuloso. Ninguém quis saber, ninguém se envolveu, ninguém percebeu. Qual é a característica então? Aqui, a fala é, não perceberam. Repita essa expressão. Não perceberam. Qual é a característica da geração de Noé? Era um povo cego espiritualmente. Surdo espiritualmente. Insensíveis à pregação. Insensíveis. Estava na cara deles. E eles não estavam vendo. Desde abril eu pergunto isso aqui nesse altar. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, desde abril eu pergunto, se em abril a pandemia terminasse, o mundo está sofrendo, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Se a pandemia terminasse lá em abril, o povo ia ter corrido para a igreja? Se a pandemia terminar hoje, agora, vamos orar aqui agora, e vai terminar, vai tudo voltar ao normal, a vida, acabou a pandemia. O que vai acontecer? O povo vai correr para a igreja, se entregar para Deus? Quando eu acabei de pregar, quando eu acabei o culto de 9 horas, quando a gente terminou, eu fui sair ali no corredor, o irmão me parou e falou assim,
pastor, eu queria responder a pergunta que o senhor fez. Eu falei, que pergunta? Se terminar hoje, o que o povo lá fora ia fazer? Eu falei, responda. Ele falou, sabe o que vai fazer, pastor? Vão para o carnaval. Vão para o carnaval, todo mundo pelado, para a gandaia e para a orgia do carnaval. Não vão vir para a igreja. Não perceberam nada do que Deus está fazendo. Faz com que a geração de hoje se curve e se arrependa diante de Deus. Eu já adianto a mensagem da próxima semana. A mensagem da próxima semana a gente vai perguntar, será que tem justos? E uma das coisas que fez com que Jonas é enviado para Nínive, para fazer o que em Nínive? Para avisar a Nínive. Jonas vai lá com a pandemia na mão, irmão. Jonas vai lá avisar. O juízo de Deus chegou. E o que acontece? Eles se arrependem. E o juízo, e Deus voltou e não trouxe o juízo sobre aquele povo. É um povo insensível. É um povo que não se quebranta. Que é incapaz de ouvir. Foram 100 anos, cerca de 100 anos construindo a arca. Durante 100 anos não foi capaz. Ninguém teve a coragem de falar assim, cara, porque é um povo que não tem fé. Noé teve que ter fé para acreditar, porque ninguém nunca tinha visto chuva. Jesus pergunta lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé na terra? Porque lá naquela geração de Noé não tinha fé mais. O único homem de fé era o Noé que acreditou. Porque se alguém tivesse assim, cara, olha só, quer saber? Sei lá, né? Esse troço parece maluquice, nunca vi chuva, nunca vi nada, mas quer saber? Vou construir pelo menos um barquinho. Porque vai que Noé... Ninguém teve a coragem de construir nem um barquinho, irmão. Ninguém acreditou. Não tinha mais fé. Era um povo que não conseguia mais viver pela fé. Estava longe. Então, 3 características eu quero chamar a atenção aqui. A gente já está caminhando para o final. Pode vir o pessoal da música. A gente já está caminhando para o final. Primeiro, geração de Noé. Não havia diferença entre o estilo de vida dos filhos de Deus e dos filhos dos homens. Não havia diferença entre aqueles que deveriam andar na luz e aqueles que andavam nas trevas. Eles tinham o mesmo estilo de vida. Segunda coisa, não priorizavam as coisas de Deus. Não se submetiam a autoridades. Viviam por sua própria vontade, preocupados com a sua própria vida. E terceiro, eram cegos espiritualmente. Eram surdos espiritualmente. Era um povo que não tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E eu repito, a pergunta que precisamos fazer é, a nossa geração está parecida com a geração de Noé? Porque o que Jesus diz é que, Mateus 24, 37, assim como eram os dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que a gente precisa pensar é, os nossos dias estão parecidos com os dias de Noé? Porque se estiverem, então muito provavelmente ele está às portas. E aí, abra os ouvidos e ouça. A gente precisa entrar na arca antes que a porta feche. Porque depois que a porta fechar, mesmo que ainda demore um pouco, vai ser muito difícil de entrar na arca. Quando fechou a porta, ninguém mais entrou, ninguém mais saiu. Noé fechou por dentro, o anjo fechou por fora, ainda se levou 7 dias até que começou a chover. E aí, irmãos, quando a porta fecha, se divide em 2 grupos. O dilúvio dividiu a humanidade em 2 grupos.
Quais os grupos? Quem estava dentro, que se salvou, e quem estava fora, que se perdeu. Segue para mim, Levi, lá no verso 39. O texto diz: então não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vida do Filho do Homem. Ou seja, assim como no dilúvio, quando o dilúvio caiu, ninguém percebeu, e aí quando o dilúvio caiu, se separou em dois grupos, os salvos e os perdidos, ele diz: assim também será na vinda do Filho do Homem. Vai dividir em dois grupos. Que grupos? 40. Então, 2 estarão no campo. Olha lá, vai dividir em 2, irmão. 2 estarão no campo. Um será tomado para a salvação, e outro será deixado para a perdição. Exatamente como nos dias de Noé, quando o dilúvio caiu, uns foram salvos e a maioria perdida. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Vai se dividir em dois grupos. Um será levado e o outro será deixado para o castigo eterno. Duas perguntas. Primeiro, nossa geração se assemelha à geração de Noé? Se você acha que sim, então corre para a arca, porque a porta está aberta. Corre para a arca, porque a porta está aberta. Porque quando fechar, divide em dois: os salvos e os perdidos. Ah, mas eu não acredito. Ninguém acreditou em Noé. Ninguém acreditou em Noé. Até que a chuva caiu e eles não perceberam. Mas já era tarde demais. Entra na arca. A porta está aberta. Entra na arca. Nós precisamos pensar que nós precisamos viver, ser a luz. Porque se formos a luz como Noé, a Bíblia não fala como eram os filhos de Noé, a Bíblia fala como Noé era. Eu não sei como é que eram os filhos de Noé, eu sei que Noé era. E como Noé era, Noé não entrou sozinho, Noé entrou acompanhado. Então, se nós formos a luz, a gente vai carregar alguém para dentro da arca com a gente. Em nome de Jesus. Se nós formos como Noé, nós vamos carregar a gente dentro da arca junto conosco. Porque Noé levou. Até as noras Noé levou. Você também não vai entrar sozinho. Vamos ficar de pé e vamos orar.